por telefone, amém? E aí ele disse assim, ó, e eu perguntei a ele, mas o amado, mas como que é a sua situação? Ele estava em Portugal já, para você ver. Não se preocupe. Eu falei, não, eu não trabalho assim. Não se preocupe, o senhor não precisa se preocupar. Eu falei, não trabalho assim. Não, pastor, fica tranquilo, eu vou e chegar eu tiro uma oferta. Eu falei, ô irmão, não me perdoa, mas das minhas ovelhas quem tira oferta sou eu. Sou eu que conheço o estado do meu povo. Eu é que sei da condição do rebanho. Como é que vem alguém, não sabe que a igreja está dando cesta, está ajudando alguém a pagar aluguel, está ajudando alguém a passar por isso? Vem, irmãos, esfrega a igreja. Como que eu vou deixar uma situação dessa? Um dia eu vou estar diante de Jesus. Um dia eu teria que conversar com ele sobre as ovelhas. Engraçado, irmãos. Ele falou, então vamos deixar esse negócio para lá. Deixamos. Sabe o que aconteceu? Uma das nossas irmãs, um negócio não fiz escondido. Uma das irmãs que congrega comigo, ela é aqui de Patinho, Minas Gerais, a filha enferma, ela leva para o hospital Dona Estefânia, no centro de Lisboa. E chega lá e conhece esse irmão. Mas ela não imaginava que eu não passei isso para a igreja, eu não voltei para a igreja. Aí mandou me contar. Conversa vai, conversa vem, ele identificou que ela era cristã e tal, conversa e tal. Irmã, mas a senhora congrega com quem? Aí ela falou para ele, eu congrego no Ministério Rocha Eterna, pastor Eli Ferretti. Ah, então o senhor congrega o pastor Eli Ferretti? Sim, muito antipático. Ah, Jesus. Aí ela falou, não, meu pastor não é antipático, não. Eu não vejo isso nele, não congrego com ele. Não sei disso não. Não, eu liguei ele para pregar lá. Não, ele não é muito de levar pessoas às vezes, não. Isso é verdade, ele tem que conhecer as pessoas. Não, mas não é só isso não, é que eu falei para ele que eu ia tirar uma oferta e ele me deixou. Aí ela chega lá e me conta, eu falei, então ele sabe. Tá certo, é por isso que eu sou antipático. Tá certo, deve ser por isso que eu sou antipático. Então preste atenção, o Esaú chega e fala, vamos! Queria que Jacó saísse a toda pressa com ele. E Jacó chega e fala assim, olha, se eu for com você, eu terei que apertar o passo das ovelhas, das vacas e dos meninos, e eles podem morrer pelo caminho. Você está entendendo o que é isso? O Jacó ele sabia qual era o passo das vacas, das ovelhas e dos meninos. É o líder da igreja que sabe qual é o passo da sua igreja, das suas ovelhas. Ele sabe qual é o passo de cada irmão. Por vezes o líder sabe que as ovelhas não conseguem acompanhá-lo, então ele reduz. Ele vai mais devagar para ter as ovelhas próximas dele, porque se ele apertar demais, ele pode levar algumas delas a perecer pelo caminho. Mas quem está de fora não percebe isso. Quem está de fora acha que a gente tem que ir a todo vapor, a toda força, a quem consiga, mas há outros que não aguentam. Famílias às vezes sofrem problema por causa disso, porque o marido ora 2 horas e a mulher tem dificuldade para orar 1 hora. E ele quer que ela ore as 2 horas com ele. Ele precisa orar 3, ele ora 2 horas separadas e ora 1 hora com ela. Maravilha! Problema não, a mulher deve orar. Eu queria falar que nesta manhã sobre pedidos interessantes. O primeiro dele é ensina-nos a orar. Está na Bíblia. Hoje, nesse contexto que a gente vê as pessoas pedindo casa, carro, o que as pessoas pedem hoje? Emprego. A gente encontra um discípulo corajoso demais, chegando para Jesus e falando, Senhor, ensina-nos a orar. Ei, isso é evangelho. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Aleluia. Eu não estou aqui dizendo que você não deva pedir ao Senhor, nosso Deus, essas coisas. Eu estou dizendo que nós estamos invertendo a lógica, nós estamos esquecendo a direção da palavra do Senhor, nosso Deus. Bom, deixa eu continuar rapidamente. Então, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, quando ele diz, olha, eis que falta o menor e ele apacenta as ovelhas. E eis que apacenta as ovelhas. É porque esta tarefa era dada ao filho de menor importância. Pastor de ovelhas não era uma profissão muito boa naquela época. O filho de menor importância, de menor projeção dentro de casa, é que tinha essa tarefa. Observe, portanto, meus amados e queridos irmãos,
que eles olhavam e tinham essa perspectiva baixa em relação a Davi. Mas Deus tinha uma perspectiva alta em relação a Davi. Deus tinha um plano de colocá-lo como rei de Israel. Deus seja para sempre louvado. Portanto, meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de entrar na primeira parte da palavra. Nós não vamos ter tempo, só tenho aqui 5 minutos. Aqui entra, portanto, a expectativa divina em relação ao menor. A primeira delas, deixa eu mostrar aos irmãos pela Bíblia. Em Atos 13, 22, a Bíblia diz que Deus percebe que Davi é um homem segundo o seu coração. Isso é fundamental. O próprio Deus está testemunhando, dizendo: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Encontrei a Davi um homem segundo o meu coração. Bendito seja o Senhor. Eu não vou esquadrinhar isso aqui, que eu não tenho mais tempo. Eu vou citar rapidamente para os irmãos. Segundo lugar, o próprio Deus está dizendo que ele, o menor, irá executar toda a sua vontade. O que não houve com Saul, que era grande. Saul sobressaía dos ombros para cima a todos os demais. Ele foi rejeitado porque ele não cumpriu toda a vontade do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito importante nós observarmos, porque às vezes nós cumprimos muita coisa, fazemos muita coisa, mas não estamos dispostos a cumprir toda a vontade de Deus para as nossas vidas. O quesito da santificação tem sido o maior problema. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, me parece que eu preguei sobre isso aqui, eu falei sobre isso aqui ano passado. Lá a Bíblia está dizendo assim: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da impureza, e segue uma lista de pecados. Mas interessante, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus, ela não está restrita à santificação, mas um dos aspectos da vontade de Deus é a nossa santificação. Por vezes nós cumprimos com a lista de coisas, mas nós esquecemos de parte da vontade de Deus. Deus está dizendo, quando Deus está dizendo a respeito de Davi, está dizendo: ele executará toda a minha vontade. É interessante. Deus traz dentro das entrelinhas desta expressão divina, Deus está mostrando o desgosto dele para com Saul, porque Saul não executou toda a vontade do Senhor Deus. Nós em nossos dias estamos mais comprometidos com a vontade do homem do que com a vontade de Deus. Lembram dos apóstolos, quando indagados, questionados e pressionados pelas autoridades, eles disseram: diga para nós, é lícito fazer a vossa vontade e deixar de cumprir a vontade de Deus? É justo? Nós precisamos refletir sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ter disposição em cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo que isto resulte em deixarmos de cumprir a nossa vontade, em negarmos a nós mesmos, em mortificar a nossa carne, em dizer não para nós, mas dizermos sim para o Senhor nosso Deus e para a sua palavra, pois assim Ele será louvado em nossas vidas e através de nossas vidas. Glória a Deus. Preste atenção, Davi aceitou não só a coroa, mas juntamente com a coroa ele aceitou o desafio do gigante. O que os irmãos de Davi não estavam dispostos. Eles ouviram o gigante gritar: cadê? Quem é o mais heróico, o mais forte, o mais político? 40 dias, aquele moço gritou para as fileiras de Israel. Quando Davi, uma coisa que nós precisamos entender, que a expectativa divina para nós vem em criar para nós oportunidades, mas vai levar-nos a sérias responsabilidades. Nós precisamos entender isso. E Davi, tanto era um moço mesmo, esse negócio é bonito demais, que ele não ficou fora do combate, dizendo: não é meu tempo, eu não estou no trono, se vira Saul. Ou quem sabe, esse gigante não é o instrumento para tirar Saul do comando, e eu crio ele. Olha, quem Deus tem expectativa em relação a ele, exatamente porque Deus, pela sua presciência, pela sua onisciência, Deus sabe muito bem que ele vai esperar o tempo de Deus para ele estar em determinado tempo. Eu quero dar um conselho à igreja.
Não brigue por posição nenhuma. Não fique insatisfeito por posição nenhuma. Irmãos, não fique. Quando eu era solteiro, uma certa vez, quiseram me separar para diácono. Os irmãos acreditam que eu rejeitei, talvez não foi nem certo. Mas eu rejeitei. Eu solteiro. E aí me separaram. Eu falei, não, eu vou pedir que não me entenda mal, mas teve um outro moço que era solteiro, foi. Graças a Deus é bom crente, está lá em Minas Gerais, fiel a Deus até hoje. Benção nas mãos de Deus. Mas eu não fui. E não critiquei o outro que foi. O que eu estou dizendo aos irmãos é que eu aprendi a não forçar a não correr atrás daquilo que Deus tem para a sua vida e que o tempo certo vai chegar. Deus fará. Nada é melhor do que sermos genuinamente levantados por Deus. É verdade, aleluia, glória a Deus. Sem que haja um aperto ou um colocar da nossa mão, mas que seja a mão do Todo-Poderoso, porque quando Deus levanta, Ele segura a gente no lugar que Ele coloca. Ele sustenta a gente no lugar que Ele nos coloca, se formos fiéis a Ele, a sua palavra. Bendito seja para sempre o Senhor. Então, ao aceitar Davi, ao aceitar a coroa, ele aceitou também o desafio do gigante, o que na verdade os seus irmãos, qual deles não queria ser rei? E tanto é que eles passaram. Quando o pai chamou, trouxe, eles vieram. Preste atenção. Mas eles não aceitaram o desafio do gigante. E a proposta era boa. Olha qual era a proposta do rei. Dou a mão da minha filha em casamento. Ia ser genro do homem. Ia ser genro do rei. Vocês estão me entendendo? Vou isentar, vou lhe dar riquezas. E vou isentar a sua casa ou a casa de seu pai de impostos em Israel. O rei não oferecia pouca coisa. Agora o problema era encarar o gigante. O problema era derrotar o gigante. É verdade. O problema era matar o gigante. O problema era tirar a afronta de sobre o povo de Deus. Aquele vexame que por 40 dias acontece. Um homem desafiando o exército do Deus vivo. Pedindo combate corpo a corpo, homem com homem. Não vamos colocar exércitos, basta um para guerrear comigo. Se ele ganhar, seremos vossos servos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos servos. Aí prevalece aqui a tal da expectativa. Todo mundo olhava para aquele tamanho de homem. Saul era o maior de Israel, ainda era pequeno perto de Golias. Não é brincar, expectativa humana. Aí chega o Davi. Eu não tenho tempo para destrinchar mais. Aí chega o Davi, que o pai mandou, depois de ungir, na frente do pai. Coisa boa demais. O pai falou para ele: você vai voltar e vai cuidar das ovelhinhas do papai. Ei, irmãos, louvado seja Deus, porque o menino não bateu o braço e falou: eu, quem vai sentar no trono daquele dia? Eu. Cuidado daquilo que é de menos importância dentro da nossa casa. Ótimo servo. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele ia tocar para Saul. Felizmente eu não tenho tempo para ir. Ele ia tocar para Saul, para expulsar aquele espírito maligno da vida de Saul, e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai. Tanto zeloso com as tarefas. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmão, o homem não tem nada de bom não, mas a gente fica assim admirado com esse negócio de Davi. Louva a Deus pelo posicionamento de Davi. Até um dia que o pai chegou e falou: olha, eu preciso saber como seus irmãos estão lá na guerra. Leva essas produções para eles, porque eu sabia que está tudo bem. O menino chega lá pela manhã, e quando ele chega, diz a Bíblia que ele levantou bem cedo. Bastava a Bíblia dizer: levantou-se pela manhã, mas a Bíblia faz questão de dizer: e levantou-se bem cedo, ou seja, isso de madrugada, interrompeu o seu sono. Quero crer que falou com Deus, pegou todos aqueles víveres que o pai havia lhe dado para levar e levou para seus irmãos e fez igual.